Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso webinário de hoje. Queria agradecer a presença de todos, agradecer a presença, o convite aceito aí pelo professor, né, Frederico Goiatá, que está há anos aqui com a gente em parceria, dando vários cursos. Se vocês entrarem no canal da Cuser do YouTube, vocês vão encontrar outros cursos também que ele já fez com a gente. O professor Frederico, ele é graduado em odontologia pelo Unifal, em Minas Gerais, especialista, mestre e doutor em prótese, docente há mais de 22 anos, né, e professor de clínica integrada da mesma faculdade, da Unifal, em Minas Gerais. Antes de passar a palavra para o professor, eu queria só dar uns recadinhos para aquelas pessoas que estão aqui com a gente pela primeira vez. Então, essa plataforma do GoToWebinar não permite que vocês conversem, né? Que vocês façam as perguntas faladas, de forma falada, para a gente não ter interferência e ruído e interrupção da apresentação do professor, mas vocês têm a possibilidade de colocar as perguntas de vocês nesse campo, né? Quem está vendo aí o menu tem um campo de perguntas. Então, nesse campo de perguntas, vocês podem colocar as perguntas e à medida que a aula for acontecendo, eu vou interrompendo o professor, a gente já combinou isso, e aí eu vou passando as perguntas para ele poder responder. A gente também tem alguns documentos aqui, né? Que vocês podem fazer o download e ter as informações dos produtos, né, que vão ser abordados aí durante a aula, que são o silicone de adição, a linha do Variotime, e o silicone de condensação, que é o Optosil e Chantopre. Essa aula, a gente sabe que muita gente se inscreve, tem interesse em assistir, mas não consegue nesse horário, então queria avisar que essa aula depois fica gravada também lá no canal da Cuser dentro do YouTube, tá bom? Então, agora eu vou passar a palavra para o professor e passar o compartilhamento de tela também, para que ele possa iniciar a sua apresentação. Vou ficar aqui nos bastidores, desligar minha câmera e volto aí no final, tá bom, professor? Ok, Patrícia. Eu queria agradecer ao convite da Cuser, ao seu convite. É muito gostoso estar junto com vocês, pessoas que prestigiam o nosso trabalho, prestigiam uma odontologia de qualidade, uma odontologia baseada em evidências científicas, né? Então, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês da Cuser. Eu queria agradecer a presença de todos os colegas que estão aí do outro lado da tela, né? Que estão aqui me acompanhando, alunos, ex-alunos, colegas cirurgiões dentistas. Muito obrigado pela presença de vocês e espero que vocês possam aproveitar o conteúdo que eu vou ministrar para vocês hoje, tá bom? É um prazer para mim estar aqui e eu vou compartilhar com vocês aí a minha apresentação, né? Tá tudo ok aí? Alguém pode me dar uma sinalização? Ah, sim, a gente está enxergando sua tela certinho. Ótimo. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é esse tema: novas filosofias de moldagem em prótese removível, né? Eu vou conversar com vocês hoje a nossa filosofia de moldagem, tanto em prótese total quanto em prótese parcial removível. Obviamente, é uma das etapas da elaboração dessas próteses, né? E como tudo na área de prótese, nós devemos primar pela excelência dessas etapas, né? Para que nós possamos, ao final da reabilitação, lograr êxito com as nossas próteses e atender às ansiedades dos nossos pacientes. Tá bom? Então, nós vamos conversar especificamente sobre filosofias de moldagem. Como a Patrícia anteriormente
me apresentou, né? Eu me graduei em 1994, esse ano eu estou fazendo 30 anos de profissão, sou pós-graduado em oclusão, dentística e prótese, a minha área de trabalho, né? Sou especialista, mestre e doutor em prótese, trabalho como cirurgião dentista desde janeiro de 1995, sou dentista, né? Como sempre digo, sento no mocho e executo odontologia há praticamente 30 anos. No final da década de 90, início dos anos 2000, eu passei a trabalhar também como docente, né, que era meu sonho de estudante de graduação, e nesse tempo de 2000 a 2024, eu passei em 5 faculdades de odontologia, dentre elas a Universidade de Vassouras, que é a antiga Severino Sombra, onde eu fiquei um bom tempo e praticamente construí minha carreira acadêmica. Durante esse período também fui professor na Federal de Juiz de Fora e a partir de 2018 eu volto a construir uma história no estado de Minas Gerais. Fui professor na Faculdade de Odontologia do Inapós e Pouso Alegre durante 6 meses. Fui professor aqui na Unifal e depois me tornei professor concursado na Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Estive nesta universidade durante 3 anos e retornei para a Unifal, né, a partir de julho de 2018 e hoje sou professor adjunto 3 de Clínica Integrada da Unifal, atuando com os alunos dos últimos períodos na eminência de se tornarem cirurgiões dentistas. Né? Então, a nossa aula ela vai se basear numa introdução ao assunto, os requisitos básicos da prótese total e da prótese parcial removível, da PPR, a anatomia protética, moldagem em prótese total, moldagem em prótese parcial removível e as considerações finais. Bom, pessoal, no que tange o assunto prótese total e prótese parcial removível, nós devemos sempre primar pela função mastigatória, pela reabilitação dos dentes, estruturas adjacentes e estruturas faciais, musculatura, suporte para os músculos orbiculares dos lábios superior e inferior e, obviamente, tão importante quanto realizar um trabalho sob o ponto de vista da oclusão perfeito, sob o ponto de vista das relações maxilomandibulares. E, obviamente, nós podemos, frente a isso tudo, também realizar um trabalho estético para o nosso paciente, né? E hoje nós temos excelentes materiais para a gente trabalhar. Essa imagem que vocês veem é uma prótese confeccionada, tanto a total quanto a parcial removível, confeccionada com gengiva no sistema Tomás Gomes e com os dentes da Kuser. Nesta época nós usávamos o Magister, né? E hoje nós utilizamos os dentes Delara, que é um dente que eu adoro, e é um dente maravilhoso, tanto do seu ponto de vista da resistência, quanto do seu ponto de vista da estética. Nós conseguimos fazer próteses funcionais e estéticas, ok? Então, aqui para a gente ilustrar, do ponto de vista de um caso clínico, uma reabilitação de prótese total superior com uma prótese parcial removível, classe 1 de Kennedy, com extremidade livre bilateral. E aqui eu coloquei esse caso específico, que é um caso que a gente observa muito no dia a dia clínico e que foi relatado por Kelly em 1972 e ele, no seu artigo, denominou algumas situações e observações clínicas que convergem para a síndrome de Kelly. E uma das principais é a ausência da utilização da PPR inferior, em que o paciente começa a ter contato de dente anterior e inferior com os dentes de plástico da prótese total.
e isso acaba ocasionando uma reabsorção óssea da pré-maxila anterior. Essa paciente nos procurou especificamente porque um dos dentes da dentadura superior, da prótese total superior, soltou, que é o dente 11, e a paciente veio preocupada com isso, e obviamente a gente tendo um conhecimento amplo de odontologia, que isso é muito importante hoje, antes de ser um especialista, nós devemos ser um dentista, né? Um dentista clínico. Nós observamos e pontuamos para a paciente que deveria ser feita uma reabilitação, uma nova prótese total superior e uma prótese parcial removível inferior, né? Esse talvez para mim é um dos maiores desafios na odontologia, na prótese como um todo, né? Prótese total superior antagonizando com PPR classe 1 de Kennedy inferior. E aí devemos fazer e realizar algumas etapas de moldagem, né? No caso da PPR inferior, uma moldagem inicial com alginato para se confeccionar um modelo de estudo, fazer um delineamento desse modelo e posterior planejamento da infraestrutura. Então, nós temos que fazer uma moldagem adequada com alginato para que a gente possa obter um modelo e fazer o planejamento dessa prótese, para posteriormente realizar os nichos, né? E fazer o planejamento da infraestrutura e a partir daí uma segunda moldagem para que nós possamos vazar um modelo de gesso em gesso tipo 4 e o nosso técnico possa construir a infraestrutura metálica da PPR. Aqui evidenciando para vocês os nichos confeccionados nos caninos e nos incisivos laterais, a infraestrutura metálica, a prova clínica em boca dessa estrutura metálica, né? Então, a PPR, nós seguimos até esse passo e vamos adiantando também a prótese total. Aqui, a nossa técnica de moldagem anatômica, que eu vou detalhar mais adiante para vocês, que a gente denomina de dupla moldagem, ou técnica da pressão equalizada. Então, nós moldamos primeiro com um material pesado, uma silicona de condensação, aqui nós usamos o Optozil, né? E fazemos um alívio nesse Optozil, porque após a presa desse material ele se torna rígido, então nós precisamos fazer um alívio para que posteriormente o material leve, que é o Xantopren, possa ser inserido na moldeira, né, na base do Optozil, e nós conseguimos fazer a moldagem com mais propriedade, com mais fidelidade com o material leve, né? Ao final dessa moldagem, nós fazemos a dicagem do modelo com cera, né? Se vocês quiserem observar com mais detalhe, na minha página no Instagram, lá nos destaques, tem o passo a passo da técnica da dicagem, e essa dicagem é importantíssima para a gente obter um modelo anatômico perfeito com a delimitação correta do fundo de saco de vestíbulo, como vocês podem observar nessa imagem, e com esse modelo nós vamos fazer a moldeira individual para que posteriormente essa moldeira individual, que é individualizada da boca do paciente, nós possamos fazer correção de bordo e a moldagem funcional, né? Mediante a isso, nós vamos fazer planos de orientação, registro, montar dente, né? Provar os dentes, selecionar a cor da gengiva, né? Montagem no articulador e finalização das próteses e instalação das próteses, né? A partir de agora eu vou detalhar todo esse processo para a gente chegar ao resultado final. Requisitos básicos, né? Quais são os requisitos básicos que a prótese total precisa de ter e a prótese parcial removível também? Bom, sob o ponto de vista
nós analisando este caso, nós observamos que esta prótese total dessa paciente, ela não atende aos requisitos básicos, principalmente sob o ponto de vista da relação maxilomandibular, em que nós observamos uma diminuição ou uma alteração da dimensão vertical de oclusão. Além disso, o paciente com o sorriso, né, nós observamos um plano oclusal, né, uma linha oclusal completamente alterada e o corredor bucal também. Né? Então, os requisitos de uma prótese total que nós temos que ter em mente, basicamente são requisitos mastigatórios, né, que diz respeito à retenção dessa prótese, à estabilidade dessa prótese e à oclusão. Quando nós falamos em retenção de uma prótese total, quem determina essa retenção é a altura e a espessura do rebordo. E como que nós vamos obter isso? Com a nossa moldagem. A estabilidade, quem determina a estabilidade para a prótese total é a montagem dos dentes e as relações oclusais que são determinadas nessa prótese. Os requisitos estéticos também são relativos à dimensão vertical de oclusão, espaço funcional livre, planos de orientação, que obviamente são nesses planos que nós vamos registrar essa dimensão vertical e espaço funcional livre, e finalizando com a montagem dos dentes e a caracterização da gengiva. Os requisitos fonéticos também estão relacionados principalmente a DVO e espaço funcional livre, que irão determinar, por meio dos planos de orientação, a orientação para que o técnico possa fazer a montagem dos dentes. E para finalizar, o requisito de uma prótese total, o requisito de comodidade. O que é a comodidade ou conforto para o paciente? Diz respeito ao acabamento e o polimento das próteses totais. Então, nós temos que ter em mente, esses são os requisitos. Ao final da minha reabilitação, a minha prótese está de acordo com esses requisitos básicos? Se um desses requisitos não funcionou, a minha prótese falhou, ok? Então, para vocês observarem, é uma prótese que praticamente os requisitos básicos não foram contemplados. E em relação à PPR, quais são os requisitos básicos de uma PPR? Biomecânica, que é algo importantíssimo e está relacionado aos dentes suportes e à fibromucosa, né? A área edêntula. Retenção e reciprocidade, que está diretamente relacionado ao planejamento da infraestrutura. Estabilidade e oclusão, que está relacionado à determinação e ao posicionamento do maxilomandibular em RC ou MH. E fonética, que diz respeito à dimensão vertical e o espaço funcional livre, né? Então, nós observamos e temos que contemplar e analisar no nosso planejamento, aqui só para lembrar vocês que as próteses podem ser próteses de alavanca, isso é uma classificação de Wilde, que determina que as classes 1 e classe 4 de Kennedy, que vocês estão vendo na tela. Classe 4, a imagem da direita de vocês, a minha esquerda. Classe 1, a imagem à esquerda de vocês é a minha direita. Então, quando eu tenho ausência de dente posterior bilateral ou ausência de dente anterior, eu falo que essa prótese é uma alavanca anterior ou uma alavanca posterior. Então, essa prótese vai movimentar muito quando o paciente ocluir. O que eu tenho que fazer para essa prótese não movimentar? Dentre as alternativas, eu vou mostrar para vocês que nessas próteses eu tenho sempre que fazer uma moldagem funcional na minha PPR. Então, esse é um caso de classe 1 de Kennedy, que o paciente tem ausência posterior bilateral.
Aqui, numa prótese do tipo classe 3 de Kennedy e na classificação de Wilde como classe 2, que a gente chama de prótese dentosuportada. Então, uma prótese que vai movimentar pouco, porque o paciente tem dentes posteriores para suportar, né? Que é uma classe 3 de Kennedy. Então, nessas próteses, eu não preciso fazer a moldagem funcional. E numa classe 3 de Wilde, que é considerada suporte misto, que seria uma classe 2 de Kennedy, é necessário eu fazer moldagem funcional, principalmente da região edêntula posterior, tá? Que seria uma situação clínica como essa. Então, pessoal, ao finalizar a reabilitação dessa paciente com uma prótese total superior, uma PPR inferior, eu tenho plena convicção de que todos os requisitos da PT superior e da PPR inferior foram estabelecidos, né? Para vocês observarem como que nós conseguimos uma reabilitação estética e funcional bem feita para a paciente, ok? Para a gente relembrar alguns aspectos da anatomia protética, é sempre importante nós lembrarmos do conceito de área chapeável, né? Quando eu vou fazer uma moldagem, principalmente de uma prótese total, eu tenho que buscar fazer uma cópia de toda a extensão do rebordo, das áreas de alívio, né? E da maior extensão da minha prótese. Porque se eu tiver uma subextensão, né, ou uma sobreextensão, a minha prótese terá um sério problema de retenção, né? Então, muita gente pergunta assim, Fred, mas num paciente que não tem rebordo, né, numa prótese total inferior, a gente consegue um resultado funcional razoável? Nós conseguimos, desde que nós realizemos uma moldagem de boa qualidade. E o que eu digo sempre que moldagem em prótese total é uma sequência, né? Não tem como eu moldar somente fazer uma moldagem anatômica e já partir para o plano de orientação, para a base de prova e para o plano de orientação. A moldagem anatômica eu vou fazer com uma moldeira de estoque. A moldagem funcional eu vou fazer com uma moldeira que é individualizada para o meu paciente. Então, é uma etapa que eu não posso pular passos para adiantar a minha prótese, porque eu vou colher os problemas lá na frente. Tá bom? E da mesma forma, para a PPR, eu vou ter também a área chapeável, principalmente na região edêntula. Vocês podem ver nesse modelo, olha o que nós conseguimos na moldagem, sob o ponto de vista da extensão, né? Eu vejo muitas PPRs que às vezes o dentista não consegue moldar bem a área edêntula e a PPR fica muito curta. A área edêntula, todo o abraçamento da PPR, né, da parte de cela e acrílico, fica muito curta. E nas próteses de extremo livre, quanto mais curto ficar, mais problema de retenção essa prótese vai ter. Então, eu tenho que buscar toda a extensão dessa área chapeável, tá bom? Sob o ponto de vista da moldagem em prótese total, né? Isso é um molde que vocês estão vendo aí com a nossa técnica, com a técnica que a gente executa há praticamente 20 anos, né? Quando eu fui apresentado a essa técnica da dupla moldagem, da pressão equalizada pelo professor José Virgílio de Paulo Eduardo, que para mim é um dos grandes mestres da prótese total nesse Brasil, desde então nós passamos a executar essa técnica e nós passamos a divulgar essa técnica, né? E hoje nós fazemos também uma outra técnica que eu vou mostrar para vocês e que possivelmente
até o meio desse semestre nós vamos publicar essa técnica e divulgar para o Brasil e para o mundo todo, tá bom? Então, praticamente, quando a gente fala em moldagem, eu gosto de deixar muito claro isso, porque nós precisamos denominar as coisas corretamente. Moldagem é tudo que eu fiz para obter o molde. Tudo. A seleção da moldeira, a manipulação do material, a confecção dos movimentos funcionais, a dicagem. Tudo que eu fiz para obter um molde, eu chamo de moldagem. O produto dessa moldagem é o meu molde, né? Vocês estão vendo aí um molde com silicona de condensação, com Optosil e Chantopren. Vocês estão vendo lá o amarelinho, que é a base pesada, e a equalização com a base leve, que é o Chantopren. E esse vermelhinho que vocês estão vendo ao redor é a dicagem com uma cera utilidade, para que eu possa fazer o vazamento do gesso, tá bom? Aqui uma outra técnica que às vezes eu utilizo, especificamente nessas imagens aí, vocês estão vendo Godiva, né? Eu não uso mais Godiva como material pesado e alginato como material leve. Uma outra técnica que eu faço na moldagem anatômica é alginato com alginato. Eu uso um alginato com menos água como material, como primeiro material, faço alívio nesse alginato com estilete e depois eu uso um segundo alginato com mais água para que ele tenha um maior escoamento e copie com detalhes, tá bom? Qual é a finalidade? Reproduzir todos os acidentes anatômicos e as modificações da fibromucosa no estado dinâmico. Então é muito importante que vocês, quando forem moldar, vocês façam movimentos com os músculos elevadores, com os músculos abaixadores, com os músculos mímicos, com os orbiculares dos lábios e os movimentos da língua. Então, não posso moldar no estado estático. Tenho sempre que moldar no estado dinâmico. E todos esses movimentos eu tenho que testar e treinar com o meu paciente antes de moldar. Então, eu treino com o meu paciente, posso treinar com a moldeira na boca dele e digo para ele que ao colocar o material de moldagem na boca dele com a moldeira, eu vou fazer movimentos com os músculos e os lábios e ele vai fazer movimento com a língua, tá bom? Fred, Oi. oi, uma pergunta. Aham. Essa moldagem funcional que você faz, funcional não, anatômica que você faz com o alginato, que você falou que você faz uma primeira etapa com ele um pouquinho mais, menos água, né? E Aham. depois uma segunda etapa com ele com mais água. Você tem uma proporção que você usa ou Na como é? verdade, Patrícia, eu faço assim. O alginato que eu estiver usando, isso é regra. Eu Uhum, sempre uso o dosador do pó e do líquido da marca do alginato. Isso é um primeiro ponto. O que uhum, que eu faço? Se eu selecionei lá 2 porções de pó, pelo tamanho da moldeira, que a moldeira de prótese total é uma moldeira menor, mais baixa, né, que eu falo que a flange é mais baixa, eu uso uma menor quantidade de pó. Eu não preciso colocar uma grande quantidade de pó. Então, normalmente, eu uso no máximo 2 porções. E aí, na uhum, hora de fazer a medição da água, eu uso praticamente mais uma metade de água, né? Para ela ficar mais fluida. E para uhum, ficar mais firme, eu uso 1,5 porção de água, né? uhum. Não sei se ficou claro para quem perguntou, tá bom? Sim, obrigada. Então, os 2 tipos de moldagem que nós fazemos em prótese total, uma é a moldagem preliminar ou anatômica e a outra é a moldagem definitiva ou funcional. Não tem como pular uma das etapas. Se você pular, você vai colher o resultado lá no final, um resultado desagradável. E o seu paciente vai dizer para você que a prótese não para na boca. Tá bom? Qual a finalidade da moldagem anatômica?
é praticamente obter a configuração geral da área chapeável. Porque a hora que eu anatomizo o meu molde, eu vou anatomizar o meu modelo. Então, o meu modelo anatômico é exatamente o que está na boca do meu paciente. Então, sob esse modelo anatômico, que é de cada paciente, que é do fulano, do beltrano e do ciclano, eu vou fazer uma moldeira que é personalizada para o fulano, beltrano e ciclano. Não é uma moldeira que eu pego na minha gaveta e experimento. Então, a moldagem anatômica, ela serve para obter um modelo anatômico da área chapeável e, posteriormente, confeccionar uma moldagem, uma moldeira individual. Tá? Então, a técnica que eu aprendi, né, no final da década de 90, foi essa técnica do professor José Virgílio de Paula Eduardo, que ele publicou em 91, que é a técnica da dupla moldagem. E naquela época eu trabalhei dessa forma. Eu usava Godiva como material fundamental e usava o alginato ou a pasta zinco-enólica como material complementar, que era basicamente isso. A gente moldava primeiro com a Godiva e depois equalizava com o alginato. Só que, obviamente, o que eu estava conversando com a Patrícia anteriormente, os materiais evoluem, né? A odontologia evolui. As empresas trabalham muito para proporcionar aos dentistas evolução dos materiais. E nós precisamos acompanhar, né? A Godiva era o material que a gente tinha, mas é um material que não tem uma boa qualidade de molde. E, além disso, se você errava um molde com Godiva, você tinha que colocar na água quente de novo para plastificar. E hoje isso é impossível, sob o ponto de vista da biossegurança, né? Então, aí, como toda moldagem, né, a gente começa com a seleção da moldeira, que essa moldeira é uma moldeira de estoque, né? E a gente vai selecionar baseado na dimensão da cavidade bucal do paciente, nem sempre é uma dimensão ideal, né? E aí, em 2003, o Maurício Machado, que trabalhava com José Virgílio de Paula Eduardo, todos dois foram meus professores na especialização e no mestrado, ele modificou a técnica e modificou a técnica do professor José Virgílio e no lugar da Godiva ele colocou a silicona de condensação massa densa e no lugar do alginato ou da pasta zinco-enólica, a silicona de condensação pasta leve. Então, para mim, a melhor técnica de moldagem anatômica em prótese total é essa técnica, né? Que eu vou mostrar para vocês. Então, tá aí um paciente dentro total superior e inferior, eu vou fazer a seleção da moldeira de estoque, né? Que pode ser uma moldeira lisa ou uma moldeira perfurada. Se for uma moldeira lisa, você tem que passar adesivo na moldeira. Se for uma moldeira perfurada, você não precisa passar. Então, aí nós moldamos com o Optosil, vocês estão vendo na imagem superior, e na imagem inferior, né, hoje mesmo, ontem eu respondi no Instagram um dentista, e perguntando como que eu faço o alívio, está aí na tela para vocês verem. Eu faço o alívio em toda a porção vestibular do rebordo, principalmente, que é uma área muito retentiva. Então, pego um estilete e faço um alívio. Pensando no quê? Da mesma forma que eu penso num alívio para moldar um preparo em prótese fixa. Eu preciso de criar espaço e preciso de ter uma condição de voltar com essa moldeira em boca. Se eu não fizer alívio, esse material fica muito rígido, eu não consigo voltar com ele na boca. Então, eu fazendo esse alívio, eu consigo voltar com o material em boca, obviamente eu consigo equalizar a pressão que eu fiz com o material pesado e consigo fazer uma moldagem de maior qualidade, né? E aí eu uso o material leve, que é o Xantopren.
né? Eu sou fã desse material, uso esse material há muito tempo, né? Aconselho vocês, ao manipular a pasta leve, obviamente seguir a proporção correta. A Cuser fornece no kit do material um bloco de manipulação, né? E eu gosto muito de usar a espátula de gesso para moldar, porque eu consigo, para manipular, eu consigo manipular mais rápido e pegar uma grande quantidade de uma vez. A Cuser também vende uma espátula própria para manipular o chantopré, ok? E aí, depois que eu moldei, né, eu faço a dicagem, né, que uns chamam de debrum, que é feito com... Pode ser feito com cera periférica de moldeira, que vocês estão vendo aí na imagem acima. E no molde inferior é muito importante vocês preencherem a região da língua. Eu faço preenchimento com o Optosil, para que depois, ao vazar o gesso, vocês podem ver aí que o modelo inferior, ele ficou um modelo inteiro, né? Como o modelo superior. Ele não fica aquele modelo em ferradura. Quando eu faço um modelo em ferradura, ao sacar ao sacar o modelo do molde, esse modelo pode fraturar. E vou dar uma dica muito legal para vocês. Toda vez que vocês vazarem o modelo de gesso, e vocês estão vendo aí que o modelo anatômico, vocês devem vazar em gesso pedra tipo 3, toda vez que vocês vazarem o modelo anatômico, para sacar e não quebrar, e não ter dificuldade, vocês esquentam uma água, coloca na cuba de alginato a água quente e deixa lá o conjunto gesso e molde e moldeira, tudo dentro da cuba com água quente. Deixa lá uns minutinhos e aí você vai ter muita facilidade para sacar o modelo do molde. Beleza? A moldagem funcional eu já vou trabalhar com um material melhor, que me entrega um resultado melhor. Eu vou trabalhar com silicona de adição, tá bom? Obviamente, eu tenho meu modelo anatômico, eu vou fazer minha moldeira individual e eu trabalho, eu ensino aos meus alunos de graduação e de pós-graduação. Na minha opinião, quem tem que fazer a moldeira, quem tem que fazer a base de prova, quem tem que fazer o plano de orientação é o dentista, ok? Então, nós fazemos, orientamos os nossos alunos. Eu gosto muito da técnica da pulverização, que eu vou aplicando pequenas quantidades do polímero e gotejando o monômero. Ao final, eu tenho moldeiras com espessura uniforme, moldeiras super bem adaptadas ao modelo e, obviamente, moldeiras super bem adaptadas à boca, ok? Beleza? Olha lá, ó. Moldeiras, isso daqui é fundamental. Moldeiras que eu tento tirar da boca, moldeiras que eu tiro a mão da moldeira e a moldeira superior não pode cair e a moldeira inferior não pode levantar. Isso daqui, pessoal, é fundamental nós conseguirmos isso, né? E é como eu falo, a prótese é uma sequência que nos convida ao erro. Se você moldou anatômico bem, se você fez um modelo anatômico bem feito, se você fez uma moldeira anatômica, uma moldeira individual bem feita, você fez, você vai conseguir isso. E vou dizer outra coisa para vocês. Se a moldeira não parou em boca, não dá um passo para frente. Se necessário for, dá passo para trás. Mas se você fizer a moldagem funcional com a moldeira soltando da boca, a sua dentadura no final vai soltar da boca, tá? E aí, assim como a moldagem anatômica, nós vamos fazer também a moldagem funcional com dois materiais, que o José Virgílio denominou de técnica da pressão equalizada. Antigamente usava-se a pasta zinco-enólica e equalizava com a silicona de adição. Hoje, o que nós fazemos? Nós fazemos a correção de bordo ou com o Optosil,
que é a silicona de condensação, massa densa, ou nós podemos fazer, essa técnica foi uma técnica que nós idealizamos, eu, o professor Leandro, né, que está junto com a gente nesse artigo, nós fazemos a correção de bordo com a silicona de adição monofásica. Nós gostamos muito do VarioTime, eu tenho uma experiência, eu acredito que para mais de uns 15 anos com esse material, com o VarioTime, o antigo FlexiTime, né? O VarioTime Monophase é um produto que tem menos tempo de mercado do que a silicona, do que o VarioTime Light Flow e a massa densa, né? Então nós fazemos a correção de bordo da moldeira com o VarioTime Monophase, né? E depois nós vamos moldar o primeiro molde, nós fazemos com o VarioTime Medium Flow, que é uma silicona de adição de consistência média ou de consistência regular, e posteriormente, para a gente equalizar as pressões desse primeiro material e obter um molde melhor, nós vamos usar o segundo material, que é a silicona de adição VarioTime Light Flow. Vocês podem observar que desses moldes para esse molde, nós conseguimos uma cópia muito mais fiel dos rebordos. A partir daí, e para mim a grande vantagem, né, como nós estamos falando de silicona de adição, nós podemos ter a maior tranquilidade do mundo para vazar esse molde, porque esse material me dá uma estabilidade dimensional de 7 dias. No caso da silicona de condensação, eu tenho que fazer um vazamento de até no máximo 1 hora depois que eu tirei da boca do meu paciente, tá bom? E obviamente eu vou fazer a dicagem também, né? Como eu mostrei para vocês anteriormente, e agora eu vou confeccionar os modelos funcionais em gesso pedra tipo 4. Eu particularmente recomendo um gesso de melhor qualidade, que vai me dar um trabalho de melhor qualidade, tá bom? Com relação à prótese total, é essa a nossa filosofia, e com relação à PPR, basicamente, nós temos 2 tipos de moldagem também, a moldagem preliminar e a moldagem funcional. A moldagem preliminar em PPR, tanto a moldagem de estudo quanto a moldagem para a confecção da infraestrutura, nós podemos fazer com alginato, né? Nós conseguimos um modelo de gesso de boa qualidade, vazado em gesso pedra tipo 4, e esse modelo, né, esse molde e o modelo que foi obtido, o protético vai confeccionar a infraestrutura da PPR. Muita gente me pergunta, posso moldar com silicone de condensação para confeccionar a infraestrutura? Pode. Silicona de condensação, vocês têm que lembrar sempre do seguinte: quero moldar as minhas PPRs para confeccionar a infraestrutura com silicone de condensação. Maravilhoso. Molda primeiro com pesado, faz alívio na região dos dentes, faz alívio, se necessário, na região do rebordo e coloque o Chantopren, que é a pasta leve, em todo o molde, por cima do Optosil, e injeta na região dos nichos com aquela seringa de moldagem de plástico na boca do paciente e faça sempre a dupla moldagem. Silicona de condensação não pode ser feito moldagem simultânea, pesado e leve ao mesmo tempo. Não esqueçam disso, tá bom? Vou fazer a prova da infraestrutura em boca, né? Vou checar a adaptação, tem que ser uma adaptação perfeita. A adaptação perfeita está relacionado à moldagem perfeita, está relacionado ao molde bem feito, está relacionado a um teste de laboratório de excelência, ok? E a partir daí,
né? Principalmente naquelas situações de extremidade livre, grande perdas de dente anterior, eu tenho que fazer nesse modelo que veio a infraestrutura, eu vou fazer as moldeiras individuais de PPR, né? Vocês estão vendo aí que eu fiz o alívio dos modelos, que eu passei isolante, que eu coloquei aí resina acrílica incolor, passei o monômero na infraestrutura e fiz a minha base de acrílico, que podemos chamar de base de prova e podemos chamar de moldeira individual em acrílico. A partir daí eu vou fazer meus planos de cera, vou fazer o registro na boca do paciente e o protético vai montar os dentes. Com os dentes montados, depois da prova clínica dos dentes, eu vou moldar. Eu vou moldar funcional, né? Eu vou passar um adesivo, né? Nesse caso aqui nós usamos um poliéter, nós podemos utilizar a silicona de adição medium flow ou a light flow, uma das duas. Eu gosto mais de usar a light flow. E aí eu vou colocar o material nessa região, coloco em posição e peço para o paciente fechar a boca. O que vai acontecer, pessoal? Esse material vai extravasar e vai copiar toda aquela área de fibromucosa. E melhor ainda, nós temos que usar materiais elastoméricos. Guardem isso que eu falei para vocês. Eu mostrei para vocês o início, como que a gente moldava. Talvez tem muitos colegas que estão assistindo que já moldaram com Godiva, já fizeram correção de bordo com Godiva de bastão, já moldaram com pasta zincoenólica, aquela pasta lisanda, né? Eu também já moldei, eu sou um dentista formado na década de 90, só que, como eu falei para vocês, nós precisamos evoluir, nós precisamos acompanhar a evolução da odontologia. E por que nós devemos usar materiais elastoméricos? Porque o rebordo, a fibromucosa, é resiliente, tanto da PPR quanto da prótese total. Então, nós precisamos usar materiais borrachoides, que acompanham a resiliência do rebordo. Quando a gente usa materiais borrachoides, o paciente não reclama que a prótese machuca, tá certo? O paciente não reclama que a PPR não para na boca, principalmente no extremo livre. Então, sempre façam opção por usar materiais borrachoides, tá bom? Vocês estão vendo aí um outro caso, né, de uma prótese total superior e uma PPR inferior classe 1 de Kennedy, né, que nós fizemos uma PPR conjugada com duas coroas metalocerâmicas na época, e você pode fazer também a moldagem funcional no momento do plano de cera, né? Você pode fazer a moldagem funcional no momento da prova dos dentes, ou você pode fazer a moldagem funcional no momento do plano de cera, que a gente chama de moldagem funcional de boca fechada. Ok? Bom, pessoal, para a gente finalizar, né, a nossa proposta aqui, nós devemos sempre pensar, né, que o meu paciente reabilitado com uma prótese total, como vocês estão vendo nesse caso, superior, antagonizando com uma PPR de extremo livre inferior, esse paciente precisa de ter aqueles requisitos que nós falamos lá atrás, né? Retenção, estabilidade, fonética, comodidade, né? No caso da PPR, biomecânica, e muita gente, muitos pacientes que reclamam que as próteses parciais removíveis inferiores não param na boca. Para que a prótese removível inferior, né, de extremo livre ou superior, fique na boca, além dos grampos que vocês estão vendo aí nos caninos, que são chamados de retentores, e os braços de oposição que dão a reciprocidade, e o braço de retenção dá a retenção, e o braço de oposição dá a reciprocidade, nós precisamos também
de copiar essa fibromucosa lá embaixo. E quando você não faz a moldagem funcional, fica um espaço entre a base da PPR e a fibromucosa. E toda vez que o paciente morde, faz um movimento para baixo, né? Ele empurra a PPR para a fibromucosa cede e há um movimento contrário. Então, esse movimento contrário vai tirando, vai minando a retenção do braço de retenção e o paciente chega no seu consultório falando que a PPR sai toda vez que ele mastiga ou a PPR movimenta toda vez que ele mastiga. Então, guarda o que eu vou falar para vocês. Classe 1 de Kennedy, extremidade livre, uni ou bilateral, que é a classe uni é classe 2, bilateral é classe 1. É obrigatório fazer moldagem funcional de boca fechada. E naqueles casos que o paciente não tem dentes anteriores, por exemplo, ele tem ausência de canino superior e tem dente posterior, você quer fazer uma PPR, também faça moldagem funcional para não ter alavanca anterior. Ok? Lembrar da biomecânica em PT e PPR. Lembrar que na prótese total eu não tenho dente, eu só tenho fibromucosa e a fibromucosa é resiliente, então eu preciso de material elastomérico. Lembrar que a PPR eu tenho rebordo e eu tenho dente, tenho rebordo lá embaixo, então existe uma altura muito grande de osso que foi perdido, então eu preciso da moldagem funcional para a PPR ficar bem assentada lá embaixo. Faça o exame dos rebordos para você verificar a altura e espessura, para você verificar o quanto você precisa se esmerar na moldagem anatômica e funcional. Como eu falei agora há pouco, optar por materiais de moldagens elastoméricos. Quais são esses materiais? Silicone de condensação, Optosil e Xantopren, silicone de adição, Variotime ou poliéter. Esses são os 3 materiais elastoméricos de moldagem que nós temos hoje para trabalhar. No caso da PT, usar sempre a técnica de dupla moldagem. Eu mostrei para vocês material pesado e material leve na moldagem anatômica, silicone de condensação, na moldagem funcional, 2 consistências de silicone de adição para moldar e mais uma consistência para fazer a correção de borda da moldeira. Ok? Tanto na PT quanto na PPR, entender que eu preciso de diferentes etapas de moldagem, né? Na PPR, eu tenho que fazer no mínimo 3 moldagens de estudo, moldagem para confecção da infraestrutura, moldagem funcional. E na prótese total, eu vou fazer 2 moldagens, moldagem anatômica e moldagem funcional. Ok? Como eu falei anteriormente, sempre friso isso, vazamento e confecção de modelos e moldeiras deve ser responsabilidade do dentista e não do protético, ok? A minha filosofia de trabalho e a filosofia que eu oriento meus alunos há mais de 20 anos é: o protético recebe os planos de orientação montados no articulador para a montagem de dente. É nesse momento que o protético começa a trabalhar numa prótese total e numa PPR. Até esse momento, quem vai trabalhar é o dentista. Somos nós que devemos trabalhar. Tá bom? É isso, pessoal. Tá aí meu endereço do Instagram. Tem muita coisa lá. Nos destaques, como diz e dizia um colega daqui de Alfenas, o seu Instagram e o seu YouTube é um verdadeiro curso de odontologia. Então, para quem ainda não conhece, vai lá no meu Instagram, @FredGoiatá, e na minha página do YouTube, Professor Fred Goiatá, tem vários materiais lá, várias aulas
várias lives que eu fiz na pandemia. Eu espero que vocês possam adquirir mais conhecimento, né? Espero que vocês tenham gostado dessa breve conversa nossa sobre moldagem, né? E espero que vocês sempre busquem, né? E procurem e se atualizem e utilizem bons materiais e boas técnicas para que vocês possam proporcionar aos pacientes de vocês o melhor, tá bom? Essa é a minha mensagem. Vamos sempre buscar uma qualidade e uma excelência naquilo que a gente propõe para os nossos pacientes. Muito obrigado. Obrigada, viu, Fred, aí pela tua aula, sempre super didática mesmo, né? Eu queria só fazer um comentário com relação aos materiais de moldagem da Cuser, que a gente teve um desenvolvimento aí no silicone de adição e no de silicone de adição sempre foi, mas o de condensação, principalmente com Optosil, há alguns anos já, porque a gente tinha um Optosil antigo, que era o P+, e aí a gente tem hoje o Comfort. E o Optosil Comfort, ele permite esse tempo maior, ele tem uma estabilidade dimensional maior, e ele permite o vazamento do modelo em até 7 dias. A gente tem isso já até em estudos e tudo mais. E o VarioTime, eu sei que não é muito convencional que a gente aprende na faculdade, que são sempre 15 dias, enfim, mas o VarioTime ele permite um tempo de vazamento mais estendido, porque ele tem uma estabilidade dimensional bastante grande também. Então dá um pouco mais de tranquilidade, não que precise, mas às vezes dá um pouco mais de tranquilidade, principalmente para os dentistas que trabalham com técnicos que não estão na sua cidade, enfim, se precisar por algum outro motivo. Só essa atualizaçãozinha aí que eu queria falar a respeito dos materiais. E o pessoal está agradecendo muito pela tua aula, pela Obrigado. tua participação aqui com a gente. Teve uma professora que me mandou depois uma professora de Ribeirão Preto, está sempre com a gente também, Mariana, e ela não conseguiu assistir, mas ela falou, onde é que eu assisto depois a aula dele? Eu já indiquei que no canal do YouTube, então em breve ele vai estar, essa aula toda vai estar lá. Obrigada, viu, gente, pela participação. Desejo um ótimo final de tarde a todos. Obrigada, Fred, de novo aí, viu? Obrigado, Estamos Patrícia. juntos aí. Tchau, tchau, gente. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.